Daqui a 2 anos, em 2026, acontecerá o maior torneio do futebol mundial, a Copa do Mundo. É o ápice do futebol. É onde os grandes craques se encontram e mostram o porquê são considerados os melhores de seus respectivos países. No Mundial, é onde bons jogadores se provam craques, os craques viram gênios e os gênios se consolidam como lendas. Além disso, é o palco das grandes histórias. Aposto que qualquer um aqui já ouviu falar sobre a Copa de 86, que Maradona destruiu, a Copa de 74, com a lendária Holanda de Cruyff, e por fim, a seleção de 70, quando vencemos o tricampeonato. Mas dentre todas essas e outras, existe uma que tem um lugar especial para os torcedores do Brasil, a Copa de 2002. E por quê? Bom, é o último título da seleção brasileira, o título invicto que nos isolou como a maior seleção de todos os tempos e a única a vencer 5 Copas. Mas de lá pra cá, por que paramos de vencer? Em 2026, vamos completar 24 anos sem vencer o Mundial, igualando o maior jejum da história da seleção brasileira de 1970 a 94. O que explica a crise do Brasil? Por que não somos mais respeitados como antes? Será que ainda somos a maior seleção do mundo? Bom, para responder a essas perguntas, vamos relembrar de todas as campanhas do Brasil depois de 2002 e tentar entender o verdadeiro motivo por trás da crise da seleção brasileira. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, deixar a sua opinião nos comentários. Vambora! Bom, vamos começar então com aquela que é considerada por muitos como a maior decepção da história das Copas do Mundo, a seleção brasileira de 2006, e com razão, tá? Eu já falei bastante dessa campanha aqui no canal, mas sempre vale lembrar como o Brasil foi de amplo favorito a fracasso total. A seleção brasileira chegou naquele Mundial com a certeza do título, afinal, éramos os atuais campeões mundiais e a geração, que já era muito boa, parecia ter melhorado ainda mais. Nomes como Ronaldo e Cafu, por exemplo, não estavam mais no auge, é verdade. Mas por outro lado, jogadores como Ronaldinho, Adriano e Kaká apareciam como nomes para levar o Brasil ao título e garantir de vez o Hexa. Além disso, a seleção havia vencido a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, o que trazia ainda mais confiança para os jogadores e para a torcida. Até mesmo os argentinos, como Maradona, deram declarações à época falando quão superior o Brasil era naquele momento. E no papel realmente era. Aquela geração briga para ser a melhor da história do futebol brasileiro. Na Copa, o Brasil ficou no grupo F, com Austrália, Japão e Croácia, e como já era de se imaginar, venceu todos os jogos. Nas oitavas de final, encarou a seleção de Gana e venceu por 3-0. O sentimento de vitória aumentava a cada triunfo e o título parecia questão de tempo, até que encontramos a França nas quartas de final. O time, que parecia excelente ao olharmos os resultados, foi exposto à realidade. Já nas primeiras partidas, a seleção recebeu críticas por conta da falta de criatividade, mobilidade e movimentações em campo. Ronaldo claramente não estava no peso ideal e Adriano, por exemplo, não conseguia ser determinante como foi na Copa América ou na Copa das Confederações. Era um time que não conseguia dominar adversários inferiores como Austrália e Croácia e se apoiava muito em decisões individuais para vencer jogos. Não conseguiam funcionar como antes. Nas oitavas, apesar de ser o melhor resultado da campanha, faltava ser Brasil. Era um time que apostava muito em contra-ataques e que não conseguia criar por si mesmo. E a França, mais uma vez, expôs isso. Nas quartas de final, o balde de água fria. A seleção não conseguia jogar e viu Zidane, já com seus 34 anos, dominar completamente o jogo. Foi uma das maiores atuações da história do torneio. À época, Gerson, o canhotinha de ouro, falou sobre a seleção como um grande circo, onde um jogador buscava recordes enquanto o outro queria apenas levantar a taça por mais vezes. Jairzinho também falou e já dizia que perder era natural naquele momento. Mas como saímos da glória para o fracasso em apenas 4 anos? Bom, aqui entra um personagem importante em toda a história e que vai aparecer bastante ainda por aqui, a Confederação Brasileira de Futebol, ou para os íntimos, a CBF, a grande culpada pela preparação ruim para o Mundial. Na oportunidade, a CBF vendeu a preparação por $2 milhões para a agência de marketing Kentaro, que teria direito a organizar 2 amistosos da seleção no período. Os amistosos foram contra o Sub-20 do Fluminense, onde a seleção venceu por 13-1, e contra o Luzen, time recém-campeão da 2ª divisão da Suíça, onde também venceu por 8-0. Além disso, a preparação contou com uma espécie de carnaval com o Neguinho da Beija-Flor e 15 passistas.
Outro fator que pesou na hora do torneio foi o físico dos jogadores. Ronaldo, por exemplo, possuía o maior índice de massa entre os 736 jogadores da Copa de 2006. Muito disso passa por esse contrato que explorava comercialmente a seleção. Um exemplo foi dado por Moraci Santana, preparador físico, que disse que tentou colocar os jogadores na sala de musculação, mas o Américo Faria, coordenador da delegação, deixava claro que os jogadores precisavam estar em campo para atender os fãs, e assim era feito. Eram embaixadinhas, treinos de falta, brincadeiras para a imprensa, um verdadeiro carnaval, que no final levou a perder a Copa em uma das piores atuações da história da seleção brasileira. Após o fracasso em 2006, chegamos em 2010, 4 anos depois, em uma das Copas mais emblemáticas do século, mas não por conta da seleção brasileira, que deixou a desejar mais uma vez. Logo após o final da Copa de 2006, Parreira foi demitido e o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, se mostrou extremamente irritado com a passividade do treinador. Nesse sentido, buscou alguém com mais energia e vibração à beira de campo, e foi assim que anunciou Dunga, que, diga-se de passagem, não tinha nenhuma experiência como treinador à época. A escolha foi extremamente criticada e com razão. De acordo com a revista Placar, a decisão foi extremamente populista, visto que em 2006 a seleção era tida como sem sangue e agora tinha um treinador extremamente marcado pela raça e pela cobrança em campo. Porque é bom lembrar, Dunga foi um dos maiores volantes da história do futebol mundial e um dos grandes pilares da seleção tetracampeã do mundo. Já como treinador, era extremamente pragmático, sempre apostando em transições em alta velocidade. Não era o Brasil que conhecíamos, mas mesmo assim conseguiu bons resultados como a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Um dos críticos do futebol de Dunga era Tostão, que deixou claro que o futebol brasileiro, admirado pela troca de passes e domínio do jogo, não existia mais. Já na época existia a sensação de que o futebol brasileiro estava passando por um processo de emulação do futebol europeu. Outra polêmica envolvendo o treinador foi a convocação para o Mundial, visto que, ao longo de todo o ciclo, descartou os veteranos. Nomes como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, foram cortados por falta de comprometimento nos Jogos Olímpicos de 2008. Outro jogador que causou surpresa pela ausência foi Adriano Imperador, melhor jogador e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2009. Segundo Dunga, a não convocação foi por conta de problemas disciplinares, já que estava faltando a treinos do Flamengo sem nem sequer dar explicação. Em seu lugar, levou Grafite, que não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Por fim, a grande questão sobre a lista final, a ausência de Neymar e Ganso. Os dois jogadores já eram destaques do Santos àquela altura e seus nomes ecoavam por todos os corredores do futebol brasileiro. Em uma seleção pragmática, conhecida por sua falta de brilho, os garotos santistas apareciam como uma possível solução para todos os torcedores. Bom, menos para um deles, Dunga, que não os levou. Na coletiva de anúncio da lista, Cícero Melo afirmou que Dunga, se estivesse no lugar de Feola, não teria levado Pelé para a Copa de 58. Milton Neves foi outro que disse que o treinador ficaria conhecido como César Luiz Menotti, o técnico que não levou Maradona para a Copa de 78. E ambos estavam certos, tanto que é um tópico que muitos torcedores falam até hoje com certa tristeza. Portanto, a seleção ficou muito marcada por ser forte fisicamente e muito pautada no seu poder defensivo. Mas e na Copa? Como que foi o Brasil? Bom, a seleção ficou no grupo G, com Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. No primeiro jogo, venceu por 2-1. No segundo, por 1-0 e na última partida, empatou por 0-0. Já nas primeiras partidas da fase de grupo, era nítido que o Brasil apresentava dificuldades na criação e era muito limitado. Era um time que apostava muito em contra-ataque, sempre com muita rapidez nas transições, mas que não conseguia criar de maneira compatível com a essência do futebol brasileiro. Nas oitavas, eliminou o Chile de Bielsa por 3-0 e já nas quartas, pegou a Holanda e mais uma vez amargou com a eliminação. Dentro da mesma partida foram 2 jogos, visto que o primeiro e o segundo tempo foram completamente diferentes. O primeiro tempo teve talvez a melhor atuação do Brasil em muito tempo, a melhor de todo o ciclo de Dunga. No entanto, na segunda etapa, vimos uma das piores atuações da seleção naquela década. O time foi para o intervalo vencendo por 1-0 e terminou perdendo por 2-1. A seleção, que foi extremamente rígida em todos os sentidos, caiu mais uma vez para uma seleção europeia nas quartas de final. E com isso, chegamos naquela que é a pior página da história da seleção brasileira, a Copa de 2014. Aqui tinha tudo para dar errado e deu. Começa pelo treinador, que foi definido de maneira totalmente amadora e vergonhosa pela CBF. Após a campanha ruim de Dunga, com diversos problemas, a confederação entendeu que era o momento de mudar e o primeiro nome cogitado foi o de Muricy Ramalho. À época, o treinador assinado com o Fluminense recusou o convite.
Segundo Muricy, houve uma reunião de mais de 3 horas com Ricardo Teixeira totalmente sem seriedade. O treinador conta que entrou diversas pessoas e que ao fim do papo, o ex-presidente fez a proposta, de acordo com o técnico, com muita arrogância. Ao fim de tudo, após a rejeição, Ricardo Teixeira sequer cumprimentou Muricy. O nome que apareceu para substituir foi o de Mano Menezes, que chega em julho de 2010. No entanto, sua passagem foi desastrosa. No comando da seleção, perdeu a Copa América de 2011 e os Jogos Olímpicos de 2012. João Avelange chegou a criticar o treinador publicamente quando o chamou de imbecil e deixou claro que sua escolha seria Luiz Felipe Scolari, o treinador que venceu a Copa do Mundo em 2002 de maneira invicta. E assim foi feito. O novo técnico chegou com aprovação popular de mais de 60%. Logo em seu primeiro torneio, a Copa das Confederações de 2013, foi campeão, vencendo a atual campeã do mundo da época, Espanha, por 3-0. E assim, chegamos à Copa do Brasil. O time estava no grupo A, com México, Croácia e Camarões. Na estreia contra a Croácia, venceu por 3-1. No segundo jogo, 0-0. E no terceiro, venceu Camarões por 4-1. No entanto, apesar dos bons resultados, o time não era visto como uma unanimidade, tá? Jornalistas e comentaristas já apontavam para a dependência de Neymar e como o meio-campo da seleção não estava sendo eficiente. Nas oitavas, se classificou após eliminar o Chile nos pênaltis, após um conflituoso 1-1, e nas quartas, contra a Colômbia, o grande episódio, a lesão de Neymar Júnior. O lance que pode ter mudado completamente a trajetória da seleção na Copa. Aos 42 minutos do segundo tempo, Zúñiga deu uma entrada nas costas do camisa 10 da seleção e o tirou do Mundial. Em entrevista após a Copa, Neymar revelou que se fosse alguns centímetros para o lado, poderia ter perdido o movimento das pernas. Então, dessa forma, chegamos no fatídico 7-1, a maior vergonha da história do Brasil. Antes da partida, Felipão convocou uma reunião com alguns jornalistas às portas fechadas para cobrar a imprensa sobre a forma como estavam abordando algumas questões no Mundial, como, por exemplo, as faltas e os erros da seleção, uma coisa que não justificava o baixo nível do time no torneio. Na ausência de Neymar, Filipão foi cobernar, o que causou espanto, já que diversos setoristas afirmaram que o jogador sequer treinou por minutos o bastante com o time principal. E o Brasil não conseguia jogar. A Alemanha foi dominante do começo ao fim e colocou um ponto final no sonho do hexacampeonato em solo brasileiro. Foi sem dúvida o pior resultado desde o Maracanaço, quando o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1 na final da Copa de 50, dentro do Maracanã. A partir daí, a única unanimidade era que algo precisava mudar. E foi assim que fomos para a Copa de 2018 na Rússia. Bom, a grande lembrança dessa Copa e do ciclo como um todo é com o Tite, mas essa é só a pontinha do iceberg, tá? O ciclo para 2018 começou 2 semanas após o 7-1, quando o Dunga retornou à seleção. A CBF novamente queria um treinador mais rígido e fez o convite a um antigo rosto conhecido. E por incrível que pareça, resultados do técnico, visto que o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América de 2015 e foi eliminado na fase de grupos da competição em 2016. Outra controvérsia à época foi a presença de Gilmar Dinaldi, diretor da CBF, que possuía 2 empresas de gerenciamento de jogadores com remuneração vindo diretamente por conta de negociações. A convocação do Meia Ederson, por exemplo, foi denunciada através de documentos que mostravam a participação com remuneração de R$ 407 mil de nomes da CBF em negociação entre investidores em 2004. Além disso, outro nome que causou no mínimo estranheza foi o do lateral esquerdo Jefferson, que possuía menos de 20 jogos com a camisa do Internacional no time profissional. A justificativa de Dunga foi que conhecia o jogador por ter trabalhado no clube antes de assumir a seleção brasileira. No entanto, o próprio treinador afirmou depois que sofreu ameaças de empresários por não convocar certos atletas. Com isso, encerrou-se a passagem de Dunga pela seleção e chegou a vez de Tite, que assumiu em 2016. O treinador classificou a seleção com certa tranquilidade para a Copa do Mundo de 2018, com aproveitamento de 84%, até então a melhor campanha de um treinador pré-Copa desde 70. E a sensação, assim como nos anos anteriores, era de certeza de título. No Mundial, o Brasil estava no grupo E, com Suécia, Sérvia e Costa Rica. Na estreia contra a Suíça, empatou por 1-1. No segundo jogo, 2-0 e no último, 2-0. O grande nome dessa primeira fase foi o Coutinho, que anulou 3 gols em 3 jogos. No entanto, o protagonista era Neymar, que ficou marcado pelas faltas sofridas e pela forma como caía em campo. A piada ecoou em todo mundo e até hoje ainda é usada contra o craque. Nas oitavas, o Brasil venceu o México por 2-0.
e o bom momento acaba aí, já que mais uma vez a seleção caiu para um time europeu nas quartas de final, dessa vez a grande geração belga. O jogo terminou 2-1 e ali a desconfiança em um possível hexacampeonato mundial aumentava ainda mais. Outro exemplo de como a Copa não foi boa para o Brasil foi Gabriel Jesus, que teve o pior desempenho de um camisa 9 na história da seleção brasileira em Copas, visto que não marcou nenhum gol. Dessa maneira, encerrou-se a primeira Copa do Mundo do Tite, mas ainda temos a segunda e última por aqui, tá? Logo após o fim do Mundial de 2018, Tite renovou seu vínculo com a CBF por mais 4 anos, ou seja, mais um ciclo de Copa do Mundo. Foi a segunda vez que o Brasil foi com o mesmo treinador para 2 Copas consecutivas. A primeira foi com Tele Santana em 82 e 86. No entanto, existe uma grande diferença aqui, tá? Tite foi o único que realmente teve 2 ciclos completos, já que Tele saiu após 82 e retornou em 85. Isso faz muita diferença. O ciclo começou com o pé direito, visto que o Brasil venceu a Copa América de 2019, o torneio que não vencia desde 2007. No entanto, perdeu a edição de 2021 para a Argentina dentro do Maracanã, que muitas pessoas inclusive acreditam que foi o momento chave para a escalada da Argentina rumo ao tricampeonato mundial. Enfim, apesar disso, a seleção se classificou em primeiro para a Copa com 5 rodadas de antecedência, de maneira invicta e com a maior pontuação da história das eliminatórias. Mas existia um grande problema: a competitividade. É nítido que o cenário sul-americano de seleções não é do mesmo nível da Europa. Muitos afirmavam que os resultados do Brasil serviam apenas para mascarar e que no Mundial, quando enfrentasse seleções de ponta, teria problemas. A CBF argumentou que o problema era o calendário e que era muito difícil. Nesse período, o Brasil ficou mais de 3 anos sem enfrentar uma seleção europeia, e a última vez que isso havia acontecido foi entre 50 e 54. No fim, foi assim que chegamos para a Copa de 22, já sem a mesma certeza de antes. O Brasil ficou no grupo G, novamente com Suíça e Camarões, mas dessa vez com a Sérvia. Na estreia, venceu a própria Sérvia por 2-0. O jogo foi um pouco abaixo, mas a força de recuperação da seleção brasileira chamou a atenção, especialmente de Richarlison, que marcou 2 gols. Na segunda partida, já sem Neymar, que estava lesionado, o Brasil venceu por 1-0. E foi nesse momento que começaram as críticas ao estilo de jogo de Tite, que, sem o camisa 10, tornou-se previsível e lento. Por fim, no terceiro jogo, entrou com 11 reservas e perdeu para Camarões por 1-0. Dessa forma, foi às oitavas contra a Coreia do Sul, o jogo que foi a grande atuação do Brasil na Copa, visto que venceu por 4-1 e contou com o retorno de Neymar e Danilo, que estavam lesionados. Apesar de ser um adversário frágil, o Brasil dava sinais de uma possível reação e que poderia chegar longe, até que chegou mais uma vez a temida fase de quartas de final. Contra a Croácia, o Brasil era amplo favorito e algumas pessoas, inclusive, já tratavam como certo o confronto contra a Argentina na semifinal. No entanto, o que aconteceu foi uma partida muito abaixo. A Croácia teve total liberdade para jogar e o Brasil, pela milésima vez, precisou se apoiar no talento individual de Neymar para marcar um gol já próximo do intervalo da prorrogação. Tudo parecia perfeito, até que, faltando 4 minutos, a Croácia empatou o jogo. Com isso, foi para os pênaltis e o Brasil foi eliminado pela 5ª vez consecutiva por uma seleção europeia. Além disso, das 5 Copas realizadas após 2002, em 4 o Brasil caiu nas quartas de final. E é assim que termina a história da seleção brasileira em Copas neste século após o Penta. 5 Copas, 5 eliminações, muitas vergonhas, fracassos e, para alguns, a certeza de que o Hexa não vai acontecer. Mas por quê? Para mim, a resposta é uma só: a Confederação Brasileira de Futebol. Após a Copa de 2018, Tite deixa a seleção e a CBF começa sua busca por um novo nome para o cargo de treinador. Muitos nomes foram ventilados, como Jorge Jesus, Abel Ferreira, Guardiola, Klopp, entre outros. No entanto, o escolhido para os 3 primeiros amistosos foi Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20. Os amistosos foram contra Marrocos, Guiné e Senegal, e a seleção conseguiu a proeza de perder 2 deles, contra Marrocos 2-1, contra Senegal 4-2. Com isso, Ramon deixou o comando e o grande nome escolhido para o cargo era de Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos da história, extremamente vencedor e muito conhecido por sua capacidade de trabalhar com brasileiros e jovens. Era o nome perfeito, mas existia um pequeno problema. Ancelotti só poderia vir a partir do final da temporada de 23-24, em junho de 24. E é aí que entra Fernando Diniz, o atual treinador do Fluminense, que foi anunciado como treinador interino com duração de 1 ano e meio. Toda essa movimentação da CBF foi muito estranha, e alguns diziam que não passava de uma cortina de fumaça, já que era muito difícil Ancelotti deixar o Real Madrid e assumir a seleção, o que realmente não aconteceu.
No final de 2023, o italiano anuncia sua renovação de contrato com o time merengue até 2026 e coloca de vez um ponto final em todos os rumores. Para piorar, o desempenho de Diniz era terrível na seleção, visto que em 6 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. Assim, Edinaldo Rodrigues, o atual presidente, demitiu o treinador em janeiro de 2024 e colocou Dorival Júnior no comando da seleção, que é o treinador que está até hoje. Mas, já que estamos falando de presidentes da CBF, vamos abrir um capítulo especial para falar apenas sobre isso, tá? De 2001 para cá, a CBF teve 8 presidentes, alguns deles bem conhecidos por esquema de corrupção, como é o caso de Ricardo Teixeira, que foi alvo de diversas denúncias à época. Entre elas, há casos de nepotismo para preenchimento de vagas na CBF, importação irregular de equipamentos para sua choperia e celebração de supostos contratos lesivos para o futebol brasileiro, especialmente com a fabricante de artigos esportivos Nike. Em 2000, Ricardo Teixeira foi até a CPI do futebol prestar depoimento. Em 96, a CBF era extremamente lucrativa, mas após o contrato com a Nike de 160 milhões de dólares, passou a dar muito prejuízo. O resultado disso foi um empréstimo de origem duvidosa com juros maiores de 40%. Nas investigações, foram descobertas uma série de empresas do presidente e de aliados com transações irregulares de dinheiro. A Receita Federal, portanto, autuou a CBF em 14 milhões por dívidas. O presidente deixou o cargo em 2012 alegando problemas de saúde. Em seu lugar, entrou José Maria Marim. Após a gestão, que terminou em 2015, Marim foi preso na Suíça em investigação liderada pelo FBI. Logo após, foi simplesmente banido de qualquer atividade relacionada ao futebol pela FIFA e afastado do quadro da CBF. Mais tarde, foi para a prisão, condenado por corrupção em diversas acusações, entre elas, corrupção para recebimento de dinheiro ilícito, fraude relativa à Copa Libertadores, à Copa do Brasil, à Copa América e conspiração para a lavagem de dinheiro relativa à Copa América, tendo recebido cerca de 6 milhões e meio de dólares desde que assumiu a gestão da CBF. Por fim, o atual presidente Edinaldo Rodrigues. O presidente chegou a ser afastado de seu cargo em dezembro de 2023 por conta de supostas irregularidades em sua eleição à presidência. No entanto, já em janeiro de 2024, retornou ao seu cargo e segue até hoje. Diante disso tudo, podemos perceber uma coisa clara: a desorganização da CBF tem total efeito dentro de campo. Por mais que algumas pessoas não consigam concordar, é a verdade. Infelizmente, a grande culpada pelas derrotas da seleção não foram as gerações, mas sim a bagunça da nossa confederação. Claro que a nossa geração não é tão boa quanto a de 50, 80 e 90. Mas será que se tivéssemos uma organização desde a base até o topo, não seria diferente? Será mesmo que o Brasil parou de produzir talentos e viramos uma nação comum? Na minha opinião, não. Mas enquanto existir uma força maior que nos puxa para baixo, é difícil ver o Hexa como realidade. Mas e na sua opinião, qual o verdadeiro vilão da crise de identidade da seleção brasileira? É a CBF, a geração, os treinadores, os torcedores? Enfim, deixa aí nos comentários porque sua participação é muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.